Olá a todos, meu nome é Ângelo Maiolino, sou professor de hematologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador de hematologia do Américas Oncologia do Rio de Janeiro. Vou apresentar nesse vídeo os principais destaques do Congresso Europeu de Hematologia, que tem, como nesses novos tempos, tem sido realizado por via online. Eu separei os 5 principais destaques que, na minha opinião, da área de mieloma múltiplo, que é a minha área principal de pesquisa. O primeiro trabalho, eu vou apresentar 2 trabalhos sobre o ixazomib. Lembrando que o ixazomib é o primeiro inibidor de proteasoma oral, que já está aprovado no Brasil para o tratamento do mieloma múltiplo recidivado e refratário, em combinação com lenalidomida e dexametasona. Foram 2 trabalhos que eu vou apresentar. O primeiro deles é do uso do ixazomib como manutenção para pacientes não candidatos ao transplante. Então, naqueles grupos de pacientes mais idosos não candidatos ao transplante. O nome desse estudo foi o estudo Turmalini. Nós tivemos aí a oportunidade de colaborar e de participar também desse estudo que foi apresentado no IRA. Então, nesse estudo, os pacientes inelegíveis para o transplante, eles tinham que ter passado aí por um período mínimo de 6 meses e máximo de 12 meses de qualquer tipo de tratamento inicial para o mieloma e depois recebiam o ixazomib, via oral, claro, contra placebo. Então, um estudo fase 3, randomizado, duplo cego. Qual foi o resultado desse estudo? Uma vantagem. O ixazomib era feito até a progressão, o placebo também. Uma vantagem em termos de sobrevida livre de progressão para o grupo de pacientes que recebeu ixazomib quando comparado ao grupo placebo. Na realidade, o ixazomib, nesse cenário, ele foi muito bem tolerado, a vantagem foi significativa, o tempo de follow-up ainda é relativamente curto para apresentar diferença de sobrevida global. Provavelmente, o ixazomib pode ser um excelente candidato nesse cenário de manutenção e possivelmente, talvez, em combinação com outros fármacos para manutenção, tanto pós-transplante quanto em pacientes inelegíveis para transplante. O outro estudo foi a utilização aí do ixazomib na primeira linha de tratamento. Esse foi um estudo do grupo italiano, e foi um estudo bastante ambicioso, porque foi um estudo em 4 braços. Um era a combinação de ixazomib e dexametasona, o outro braço era a combinação de ixazomib, talidomida, dexametasona, o outro era ixazomib, ciclofosfamida e dexametasona, e o quarto braço, ixazomib, bendamustine. Então, um estudo também para pacientes idosos inelegíveis ao transplante. Nos 4 braços, era seguido uma manutenção com ixazomib isoladamente até a progressão da doença, a óbito, efeito adverso inaceitável. Como eu falei, é um estudo de 4 braços. No entanto, tanto o braço do ixazomib e dexametasona quanto o braço do ixazomib e bendamustine foram suspensos precocemente. O ixazomib e dexametasona devido à baixa eficácia, e o braço do ixazomib e bendamustine por dificuldades no recrutamento de pacientes para esse grupo. Então, é muito interessante porque ficou uma combinação que seria bastante oportuna para a gente aqui no Brasil. Ixazomib ciclodexa ou ixazomib talidomida e dexa. O desfecho primário do estudo era sobrevida livre de progressão, esse desfecho foi alcançado. No entanto, quando se comparou ao padrão, que é o padrão VMP de sobrevida livre de progressão, de bortezomib, melphalan e prednisona, em comparação, ficou abaixo do que se podia esperar para a PFS, com uma taxa de resposta acima de remissão parcial muito boa, em torno de 50%. Provavelmente algumas questões foram levantadas, talvez a dose do ixazomib na indução, 4 mg semanal, fosse uma dose suboptimal. No entanto, esse esquema foi muito bem tolerado, e o ixazomib manutenção, mais uma vez, se mostrou útil em prolongar a sobrevida livre de progressão desses pacientes. Bom,
Outros dois estudos que eu gostaria de apresentar, já mudando radicalmente de cenário. A gente estava no cenário do paciente idoso, vamos passar para o cenário do paciente com mieloma múltiplo de alto risco, né? Lembrar que existe uma necessidade não atendida também nesse grupo de pacientes de alto risco. Lembrando, as definições são várias, mas geralmente englobam pacientes que têm deleção do cromossoma 17, translocação 414, translocação 1416, amplificação do cromossomo do 1q, do cromossomo 1q, LDH extremamente elevado. Então, vários cenários aí que definem esses pacientes de alto risco. Um dos estudos foi um estudo que utilizou a combinação com elotuzumab. Elotuzumab é um anticorpo monoclonal anti-SLAM7. O elotuzumab também está aprovado no Brasil para tratamento do mieloma múltiplo recidivado refratário em combinação com lenalidomida e dexa. Então, nesse estudo foi um estudo que comparou, né, elotuzumab mais VRD, quer dizer, elotuzumab, bortezomib, lenalidomida e dexa contra VRD, bortezomib, lenalidomida e dexa, nesse cenário de pacientes de alto risco. No entanto, e seguido de uma manutenção, esses pacientes recebiam o mesmo tratamento até a progressão. Então, esse é um dado muito interessante, era um tratamento contínuo em ambos os braços do estudo. Infelizmente, o desfecho primário do estudo sobrevida livre de progressão também não teve diferença entre o ELO-VRD contra o VRD. Realmente, o VRD é um esquema estándar, né, nesse cenário, né? Então, não teve diferença tanto em termos de sobrevida livre de progressão quanto em termos de sobrevida global. Mas se mostrou, o esquema com VRD contínuo, né, se mostrou muito eficaz e factível de ser feito nessa subpopulação de pacientes. Então, realmente, para esse grupo de pacientes, um tratamento mais intenso e contínuo parece ser o mais indicado. O outro estudo é esse estudo que eu apresentei do ELO-VRD, esqueci de dizer no início, é um estudo do grupo americano, do grupo SWOG, tá? Um grupo cooperativo americano, o grupo SWOG. O outro estudo foi o estudo do grupo alemão. É um estudo que utilizou a combinação do isatuximab com carfil-lenadexa. O isatuximab é um anticorpo anti-CD38. Esse anticorpo anti-CD38 ele ainda não foi submetido aqui no Brasil para aprovação. Ele já está aprovado nos Estados Unidos, né, e na Europa em combinação com a pomalidomida e dexametasona para pacientes recidivados e refratários, né? E foi testado também nesse cenário, então, com a combinação com KRD para pacientes com mieloma múltiplo de alto risco nesse estudo do grupo alemão. Ele foi usado tanto para pacientes elegíveis quanto para pacientes inelegíveis para transplante, um tratamento contínuo, né? Um tratamento contínuo no paciente elegível se parava para transplantar e se seguia com consolidação e com manutenção. O resultado em termos de taxa de resposta foi muito bom, né? Com mais da metade dos pacientes obtendo remissão completa, com sobrevida livre de progressão e sobrevida global, bastante satisfatória e com mais de 20% dos pacientes obtendo MRD negativo. Então, nesse caso, esse foi uma análise preliminar que foi apresentada no europeu, possivelmente nesse cenário, tanto essa combinação do ISA-KRD quanto a combinação ELO-VRD, quer dizer, a combinação quádrupla, utilizando o anticorpo monoclonal, mais 3 drogas que incluam o inibidor de proteasoma, possivelmente, num cenário futuro, vai ser o tratamento de escolha para os pacientes com mieloma múltiplo de alto risco. E, finalmente, o último estudo que eu gostaria de apresentar foi, mais uma vez, um estudo com isatuximab. Foi o estudo IQEMA, que nós tivemos uma participação bastante expressiva dos grupos brasileiros nesse estudo. Foi um estudo para mieloma recidivado refratário de 1 a 3 linhas de tratamento prévio. Nesse estudo, foi um estudo, então, que comparou isatuximab e carfil-dexa contra carfilzomib e dexa, o carfilzomib e dexa utilizado aí nas mesmas doses do estudo ENDEAVOR, né? Ambos os braços do tratamento até a progressão, toxicidade inaceitável, óbito. Então, nesse estudo, em termos de sobrevida livre de progressão, que era o desfecho primário, uma vantagem bem clara para o ISA-KD,
mais de 19 meses, quanto comparado ao KD. Então, realmente uma vantagem bem clara superior ao ISA-KD, tanto em termos de sobrevida livre de progressão, quanto em termos de taxa de resposta. Sobrevida global ainda não deu diferença, o follow-up é relativamente curto, essa é a primeira análise interina, né? Então vai ter mais uma análise subsequente. O outro dado bastante satisfatório, bastante relevante do estudo foi que a toxicidade, do ponto de vista cardiovascular, foi parecida entre os dois grupos de estudo e foi relativamente baixa quando a gente considera grau 3 e 4 para os eventos vasculares. Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, por exemplo, grau 3 e 4 foi inferior a 5%. Então, o ISA-KD, provavelmente também, né, o isatuximab-KD vai se constituir talvez num novo estándar de tratamento para o mieloma, particularmente naqueles pacientes recidivados que tenham recebido, como parece ser a realidade, vai ser a realidade por todo mundo, alguma combinação utilizando lenalidomida no tratamento de primeira linha. Era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.